Opina que o feminismo não te representa, mas é por conta do feminismo que você opina. Olá pessoal, meu nome é Isabel, eu sou uma antifeminista e sim, eu já escutei muito essa frase. A verdade é que a caminhada para entender o que é o feminismo e sair desse clichê é muito árdua e muito complicada. Por conta disso, eu resolvi iniciar uma série aqui no meu canal, chamada do Porquê Eu Não Sou Feminista. E para poder começar com chave de ouro, eu resolvi mostrar alguns livros que ou me tornaram de fato uma antifeminista, ou que reforçaram um pouco da ideia que eu já tinha de que não, você não precisa se aliar a um movimento ideológico como o feminismo para poder defender os direitos das mulheres ou a dignidade humana. Então vamos lá, eu separei 5 livros e 3 deles foram escritos por autores antifeministas ou conservadores e 2 deles foram escritos por mulheres feministas. Eu gostaria de começar com o primeiro livro que eu li sobre o assunto, que é o livro da Ana Campanholo. Este é um livro muito polêmico. As feministas odeiam a Ana Campanholo por motivos óbvios, e algumas mulheres antifeministas, ou então que não são feministas, são ligadas a alguns movimentos conservadores e religiosos, também têm muitas críticas a esse livro, ou até não gostam dela também. Eu particularmente tenho sim as minhas críticas a este livro. Algumas críticas eu já não concordo mais, porque quando eu li esse livro foi em 2020, ou seja, tem muito tempo. Então, na época eu tinha uma outra mentalidade, eu tinha uma outra cabeça, eu não era feminista, mas acreditava que o feminismo tinha tido alguma contribuição na história das mulheres. Com esse livro eu desmenti, mas como eu era ateia, algumas questões cristãs meio que passaram batido pra mim, tanto é que eu acho que o 5º capítulo eu li assim bem superficialmente, porque na época eu não me importava muito com isso. Uma das críticas que fazem a este livro é o fato de que às vezes ele aborda algumas questões de uma forma muito simplória e gerou até mesmo alguns discursos muito rasos dentro da internet, como por exemplo a questão do sufrágio feminino e voto feminino. Depois a Ana foi lá e escreveu um outro livro, um guia de bolso, com várias autoras e que deu uma aprofundada melhor nessas questões de voto, de trabalho, enfim. Porém, qualquer questão, esse livro não tem a pretensão, pelo menos que eu entendi, de ser uma abordagem profunda do pensamento feminista no sentido filosófico, no sentido de entender assim as raízes mais profundas do tema e muito mesmo de ser um tratado contra o feminismo, explicando todos os eventos. Ele tem uma tese que é meio óbvia no subtítulo do livro, que é entender que o feminismo ele subverteu as ordens morais da sociedade, que o feminismo ele é muitas vezes hipócrita, principalmente na questão da Simone de Beauvoir. Ela se centrou nas principais autoras que se conhecia sobre o tema na época que ela fez o livro. Então, assim, eu defendo muito a Ana nesse sentido, porque o livro dela foi um dos primeiros a serem escritos, eu acho que foi, foi o primeiro em língua portuguesa, né, escrito por uma brasileira, com esse tema de uma forma tão polêmica, tão crua, tão chega ao ponto, sabe? Então, eu assim, não esperava, né? Não teria como você esperar a quantidade de obras que nós temos hoje, por exemplo, sobre o assunto. Eu não acho que a Ana, ela tenta pregar uma domesticidade, como muitas pessoas falam, de que ela quer pregar que as mulheres têm que ficar em casa. Na verdade, é um livro de defesa, praticamente, sabe? É um livro de defesa de tantos anos ali, de pessoas falando sobre feminismo, sobre contra as questões da casa, enfim, ele é um livro que aborda muito a segunda onda do feminismo, muito essa relação do feminismo e cristianismo. Então, assim, ele é um livro que ele cumpre o seu propósito, só que não cumpre todos os propósitos e todas as críticas feitas ao feminismo, né? Que é aí que tá a importância de você criar outros livros, né? Criar outras coisas em cima daquilo. E assim, a Ana Campanholo, ela compreendeu boa parte dessas críticas. Alguns livros, por exemplo, o livro que eu vou indicar da Patrícia,
As duas tiveram essa relação, a Patrícia teve a crítica, né, sobre a questão das mulheres negras, e a Ana convidou ela para uma palestra, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu ainda recomendo o livro. Eu acredito que é um livro importante a ser lido. É um livro que você tem que entender que você não vai encontrar tudo sobre o feminismo. E outros livros sempre vai ter essa característica. Outros livros antifeministas que eu tenho aqui na minha estante também tem seus problemas, também tem as suas falhas. O meu livro que eu escrevi sobre o sufrágio feminino, ele também tem seus problemas, também tem as suas falhas, porque não tem como você contemplar todos os assuntos, todas as questões num único livro. Já que eu introduzi essa autora ao assunto, vamos a ela, Patrícia Silva. Eu tenho esse livro aqui, que é Mulheres que o Feminismo Não Vê. É um livro que aparentemente é um livro sobre classe e raça, mas ele tem uma defesa da não adesão ao feminismo, por assim dizer, não necessariamente do antifeminismo, mas da não adesão ao feminismo, que é assim maravilhoso, é impecável. A Patrícia, ela vai muito além de compreender o feminismo como um movimento muitas vezes racista, né? Que inclusive é uma tese de feministas não brancas também, né? Elas falam muito sobre essa questão, Angela Davis, a Bell Hooks, enfim, falam muito sobre essa questão do feminismo sendo um movimento racista, um movimento elitista, etc. E ela vai muito além disso. Ela propõe trazer outras abordagens não feministas, as próprias feministas alegando que você não precisa ser feminista para poder você apoiar a causa da mulher, que assim é bem ampla, né? O que a gente pode dizer com causa da mulher? Mas assim, existem essas coisas, existem esses outros movimentos, existe um movimento de mulheres religiosas, de mulheres conservadoras, enfim. E também nesse livro ela também traz uma crítica às mulheres conservadoras, que muitas vezes acabam contribuindo para o discurso feminista ou reproduzindo o discurso feminista de alguma forma. Então, ele é um livro que vem para criticar, ele é um livro de crítica, muito bem escrito, pelo fato da Patrícia ela ser uma acadêmica de longuíssima data, né? Ela trabalha há muito tempo, ela escreve muito bem há muito tempo, então o livro fica de fácil entendimento, ele tem esse tom acadêmico, crítico, ele é um livro diferente, a linguagem, a forma que ela trata é diferente da Ana, e eu acho isso ótimo, não porque o da Ana é ruim ou porque de outras antifeministas é ruim, é porque é legal ver diferentes pessoas de diferentes pensamentos falando sobre um tema, porque imagina se todo mundo replicasse a mesma fórmula, o mesmo assunto, o mesmo modo de tratar. Então, por exemplo, a Ana é muito histórica em alguns aspectos, alguns outros autores são muito mais filosóficos, alguns são mais ensaístas, a Patrícia ela é mais acadêmica, então é muito legal, eu acho isso incrível, é um livro maravilhoso, eu gosto muito desse livro, eu acho que eu não tenho nenhuma ressalva, assim, a única ressalva é que ele poderia ser maior, né, poderia ter contemplado outros assuntos, poderia ter contemplado um número maior de movimentos, talvez, não sei, mas assim, ele cumpre muito bem o papel dele, né, o papel dele é fornecer essa crítica não feminista ao feminismo, trazendo essas realidades sem aquela leva que as feministas fazem de passar a mão, sabe? Ela não passa a mão pra ninguém nesse livro, e isso é muito legal. E o mais legal de tudo é que ele é autografado, né? No caso, a minha versão, ela é autografada, personalizada pra mim. Eu faço questão de mostrar isso sempre que eu posso. Pois bem, já que nós estamos falando de crítica ao feminismo, né, eu vou mostrar agora um livro feminista, que é o livro da Bell Hooks, Teoria Feminista. Eu li O Feminismo é para Todo Mundo, também indico, mas como eu não tenho a versão física dele, só o e-book, eu acabei não colocando ele nesse vídeo, mas ele é muito bom também para você entender o que é de fato feminismo. A Bell Hooks, ela escreve de uma forma muito clara, ela é muito direta, ela não, pelo menos nos dois livros que eu li, que foi esse, O Feminismo é para Todo Mundo, ela não fica muito de enrolação, você consegue entender, assim, tem umas questões que ela tenta reformular algumas ideias, né?
Mas, assim, é que o pensamento de Bell Hooks, ele é um pensamento um pouco mais complexo, por assim dizer, justamente por ela entender muitas coisas que as feministas odeiam. Bom, nesse livro aqui eu gosto muito dele porque ele traz essa crítica ao feminismo como um movimento racista, elitista, como um movimento que não compreende a totalidade das mulheres. O outro livro dela que eu citei, ele é um livro que vem falar muito claro que não tem como você ser feminista e conservadora. Essa questão, ela critica muito de um feminismo liberal, de um feminismo às vezes que nega suas raízes. Então, assim, Bell Hooks é uma autora muito boa para você entender o que é o feminismo. É uma autora que eu acredito nessa no sentido de, ok, o feminismo é isso mesmo. E como eu falei, é um livro feminista para você entender o que é o feminismo, tá? Também não vem achar que é porque ela tem umas críticas que ela não vai passar o pano, não, porque ela passa o paninho dela. Não sei com o que, mas ela passa o pano dela. Deve ser com água sanitária, porque pelo amor de Deus. O próximo livro é um dos meus livros favoritos sobre este assunto. Na verdade, sobre vários assuntos. Que é um livro que eu não sei se ele ainda está disponível. Era pra mim ter visto isso antes da gente começar o vídeo, mas eu acabei me esquecendo. Que é Precisamos Falar sobre Aborto. Meu Deus. Esse livro aqui, ó. Olha o tamanho da fera. Cara, esse livro, ele é sensacional. Se alguma pessoa ler este livro inteiro, recolher essas referências, olhar, destacar, mostrar, olhar a realidade e ela continuar defendendo o aborto, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. E aí eu posso dizer que é uma pessoa, assim, maquiavélica, é uma pessoa diabólica, porque entender o que é o aborto, entender como ele funciona, a questão prática, entender todas as nuances políticas, ideológicas dessa prática, dessa ideologia, dessa agenda, assim, e continuar defendendo, é algo que, na minha cabeça, assim, não tem palavras. É um livro muito grande, ele é um livro cheio de artigos, né? Então ele é feito assim, em separação de capítulos, em separação de artigos, feito por muitas pessoas. Então aqui a gente tem médicos, a gente tem alguns cientistas, tem pesquisadores sérios ligados a universidades, a gente tem algumas traduções, se eu não me engano, de alguns artigos também de especialistas estrangeiros. A gente tem pessoas que realmente entendem, que trabalham na área, que entendem sobre o assunto para poder falar sobre isso. Um livro que está muito bem de acordo também com a realidade brasileira, que eu acho muito legal, quando trazem pesquisas que não abordam somente o estrangeiro, mas também abordam o Brasil. E cara, assim, é um livro que qualquer pessoa que é contra o aborto, pessoas que são a favor do aborto, deveriam ler, porque é realmente assim um tapa na cara, mas é um livro muito complicado, porque você vê as coisas de uma forma muito diferente, você vê que o buraco é muito mais embaixo. Então ele conta a breve história do aborto, a sua ligação com a eugenia e com o preconceito racial. Ele vai falar sobre os debates envolvendo o aborto, sobre algumas agendas, sobre a Mary Stopes, sobre a Margaret Sanger. Vai trazer dados sobre estimativas de aborto, sobre o aborto legal, sobre a mortalidade do aborto legal, sobre os investimentos internacionais que nós temos dentro do aborto aqui no Brasil, empresas que pagam muito para essa agenda ser movimentada. Aí a gente passa, né, para a outra parte, que é a parte sobre o conceito da vida. Ai, gente, que é onde ele vai falar sobre quando começa a vida, o que é uma vida, né? Os conceitos científicos, os conceitos filosóficos, os conceitos éticos, morais, que abrangem essa ideia do por que um aborto pode abortar, por que não é uma vida, sendo que na ciência diz que é vida, enfim. Sobre os efeitos que o aborto tem dentro de uma mulher, né? Os efeitos da saúde, né? Os efeitos físicos, os efeitos psicológicos, a relação do aborto com o câncer de mama, assim, um milhão de coisas que a gente vê, sabe? É como se ele tivesse pegado toda uma live, ou sei lá, um artigo, qualquer coisa, de uma feminista dizendo, eu sou a favor do aborto por conta disso, 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 disso. Ele pega isso e desmonta tudo. Bom, pessoal, o último livro, ele não é um livro que mudou muito a minha percepção das coisas, ou que de alguma forma me tornou
mais antifeminista ou me tornou, sei lá, alguma coisa. Ele é um livro que eu ainda estou lendo, na verdade eu ainda não finalizei ele, mas eu achei ele muito legal de colocar ele aqui, especialmente porque eu acredito que ele tá prestes a se esgotar por conta do baixo investimento. É um livro de uma feminista, Ana Paula Voz Martins, que é Faces Femininas do Conservadorismo. E o que esse livro tem de mais? Bem, ele marca que mulheres não feministas, mulheres conservadoras, mulheres muito religiosas, ou seja, mulheres que estiveram muito tempo ligadas ao combate ao comunismo e longe do feminismo, elas também ajudaram e muito na esfera social, econômica e política da mulher. Em outras palavras, ele é um livro de uma feminista que diz que mulheres que não eram feministas, mulheres que eram afastadas de movimentos revolucionários, também ajudaram na luta pelos direitos das mulheres ou então pela melhoria de vida das mulheres. Eu entendo esse livro como uma tentativa de querer colocar o conservadorismo e as mulheres conservadoras dentro de alguma caixinha feminista para evitar que o feminismo ele tenha mais perdas, né, para evitar que o antifeminismo pelo menos se expanda. Porém, eu entendo esse livro como uma forma de contradizer a afirmação que eu coloquei no início do vídeo, né, de que a gente precisa ser feminista para poder viver, praticamente. Pessoal, agora só para finalizar, eu queria mostrar um livro que eu não li, porque foi o livro que eu escrevi, que também vai ajudar muito, que é o livro sobre o sufrágio feminino, este maravilhoso aqui, A Democracia das Mulheres, que está disponível atualmente somente para o Kindle. Ele tá no Kindle Ultimate, então você consegue ler ele se você tiver a assinatura do Kindle. E ele é um livro que vai falar sobre movimentos conservadores e religiosos no voto feminino, além de contar uma breve história da nossa história das mulheres dentro da política e dentro da sociedade. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo ao ponto de vocês não terem assistido até o final. Então, para você que assistiu ao final e para mim saber que você assistiu até o final, comente aqui qual foi o livro que você mais se interessou em ler, qual o livro que você já leu, enfim. Dê uma opinião sobre esses livros, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo.